É isso, abrindo a janela desse Brasilzão, vamos dar uma olhada, como é que será que inicia a semana aí na sua região, na sua cidade? Te conto que temos o retorno de algumas áreas de instabilidade, sobretudo no sul do país, tá? Risco de geadas e previsão de temporais fortes, inclusive com o passar aí da semana. Tem preocupação, né, com o rio Uruguai, que transbordou este último final de semana. Ele agora começa a baixar um pouquinho, né, o nível em São Borja, por exemplo, no Rio Grande do Sul. A gente tem ali uma melhora nesse cenário, né? A Defesa Civil prevê estabilidade nas próximas horas, mas segue, claro, de olho, monitorando essa situação, inclusive das áreas que foram afetadas pela cheia. Gabriela Garcia tem todos os detalhes ao vivo para a gente. E aí, Gabi, quando a gente fala de transbordamento de rios, né, automaticamente a gente já tem na lembrança aquela tragédia que acometeu o sul do país, mas pelo menos por enquanto a Defesa Civil está monitorando. O que você traz de atualização para a gente? Bem-vindo, bom trabalho. Oi, Renan, muito obrigada. Bom dia para você, bom dia a todos. Com certeza não há motivo para preocupação de algo como 2024, né? Como o que ocorreu nas enchentes durante 2024. Mas, claro, é um transbordamento que gera transtornos às pessoas que moram em São Borja, esse município, então, que foi afetado principalmente por alagamentos. A gente vem falando sobre o aumento do nível do rio Uruguai desde a semana passada, porque a região norte do Rio Grande do Sul vem registrando grandes volumes de chuva, portanto, o rio atingiu a cota de inundação e superou essa cota no fim de semana. Segundo a Defesa Civil, uma família precisou ser retirada de casa, também um estabelecimento comercial precisou ser esvaziado, mas apesar disso, a gente não teve outros transtornos associados, então, a esse aumento do nível do rio Uruguai. Para vocês terem uma ideia, segundo o Serviço Geológico do Brasil, que faz o monitoramento dos rios em tempo real, ontem, às 4 horas da tarde, segundo o último boletim do Serviço Geológico do Brasil, o rio Uruguai atingiu a marca de 9 metros e 41 centímetros em São Borja. A cota de inundação é de 9 metros. Mas a gente tem essa boa notícia, né? A Defesa Civil estima que a água já vem baixando, isso gradualmente desde ontem, deve ficar abaixo da cota de inundação ainda na manhã de hoje, essa é a expectativa. Então, a gente tem a condição também de tempo melhor por aqui, né? A condição de tempo traz uma notícia mais favorável. Não há também previsão de evento intenso de chuva para os próximos 7 dias na região, portanto, a gente tem aí o tempo favorecendo, o rio baixando gradualmente de nível e a gente tem registros, como eu disse, de alagamentos em São Borja, mas por enquanto esses são os maiores estragos. A gente, claro, vai seguir acompanhando essa situação. Renan. E bom, em meio a pontos de alagamento e transbordamento, boa notícia é que o nível do rio tem baixado, isso favorece, né? Mas é claro que a Defesa Civil vai ter de seguir monitorando. Gabi, eu já volto a falar com você. Antes eu só queria falar a respeito do frio, porque pelo menos 19 cidades de Santa Catarina registraram temperaturas negativas neste final de semana. A menor delas aconteceu em Bom Jardim da Serra. A gente está falando aqui, ó, dá uma olhada. Menos 5,7 graus. Urupema, menos 4 graus. São Joaquim, menos 3 graus. E Urubici, menos 2,4 graus. Segundo dados da Defesa Civil, tá? Esses dados eles estão sendo acompanhados ali sendo monitorados, né? Grande parte dessas regiões aqui ficam ali no centro-oeste e também no sudeste. E aí, é claro, estão recebendo uma influência muito maior dessa massa de ar seco. Entre terça e quinta-feira, há inclusive risco de geada em áreas da Baixada do Rio Grande do Sul, Santa Catarina também, Paraná, e aí as temperaturas mínimas devem ficar abaixo dos 4 graus, frio, bastante frio, então a gente tem a força, a incidência dessa frente fria atuando no sul do país. Boa notícia é que com menos chuva, né? E esse frio continua. Uma frente fria deve reduzir ainda mais as temperaturas no sul do país, enquanto os termômetros devem atingir marcas mais elevadas no centro do país. Vamos voltar a falar com a Gabriela Garcia, que está lá em Porto Alegre.
E visivelmente, Gabi, pelo seu traje, tua roupa aí, né, o pessoal que está passando ali atrás, bem encapotado, assim, deve estar frio, né? O cenário que a gente deve acompanhar igualzinho semana passada. A gente trouxe aqui algumas cidades do Rio Grande do Sul, menos 4 graus. É muito frio. Muito frio, Renan. Olha, eu vou te dizer que agora faz 12 graus aqui em Porto Alegre. O frio não está nem tão intenso quanto estava na semana passada. Teve um dia que a gente conversou durante a manhã, estava fazendo 4 graus, sensação térmica de 1 grau. Então, esses 12 graus na manhã dessa segunda-feira até que não está tão frio, mas sim, as temperaturas continuam baixas por aqui. E antes de baixarem ainda mais, né, essas temperaturas, a gente vai ter uma frente fria que vai trazer instabilidade aqui para a região sul. Vai trazer chuva, em alguns pontos mais, em outros menos. Então, a gente tem essa frente fria causando chuva nos 3 estados, com possibilidade de pancadas moderadas e aumento da nebulosidade ao longo do dia. Chuva mais intensa está prevista em forma de pancadas, isso principalmente para o sul do Paraná e para o norte do Rio Grande do Sul. Na sequência, uma massa de ar polar avança e aí sim os termômetros baixam muito de novo. A gente vai ter uma friaca aí bem considerável por aqui, então aumenta o risco de geada, como você bem disse, principalmente nas áreas de maior altitude do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina e também de pontos no sul do Paraná. As manhãs, então, com esse frio intenso, devem ter temperaturas, inclusive, próximas ou abaixo de zero em algumas localidades. A combinação entre chuva, ventos e a queda acentuada da temperatura acende o alerta para geada, principalmente em relação às lavouras, né? Pode causar prejuízo aí em alguns cultivos. A previsão é que, então, esse frio mais intenso permaneça nos próximos dias, mantendo um tempo típico de inverno aqui na região sul do país. Renan. Gabriela Garcia conversando com a gente ao vivo de Porto Alegre. Gabi, obrigado pelas informações, um bom cafezinho para você para dar aquela esquentada. Até a próxima entrada ao vivo, daqui a pouco a gente conversa. Te agradeço. As imagens do satélite que a gente traz para vocês agora explicam, né, como é que funciona essa combinação entre as frentes frias, massas de ar polar e também as áreas de alta pressão, que, como a gente está explicando, deve manter o contraste entre chuva e tempo seco no país. Dá uma olhadinha aqui no mapa, a gente consegue ter um pouquinho mais de noção dessa incidência, da força e do choque dessas massas, né? Centro-Oeste, a região continua sob influência de uma massa de ar seco bem no centro do país, enquanto a circulação dos ventos acaba de alguma maneira inibindo a força de nuvens de chuva, tá? Então fica um tempo seco mesmo, sem chuva. No mapa, o tempo permanece firme, né, em Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal, com um predomínio de sol entre poucas nuvens. Quando a gente percebe aqui essa região, né, Mato Grosso do Sul, essa região central do país, poucas nuvens e aí o sol e tempo firme. A maior parte do Brasil também deve ser dessa maneira, tirando aqui a região sul do país, comecinho aqui do sudeste, mas em boa parte do país é de tempo firme, né? Sudeste, a frente fria já vai estar um pouquinho mais afastada do oceano, mas a circulação marítima acaba trazendo aí, favorecendo aqui na costa do sudeste, litoral de São Paulo, Rio de Janeiro, até quando a gente chega aqui no Espírito Santo, deve fazer com que tenhamos chuva fraca, porém isolada, sobretudo no litoral, como eu expliquei para vocês, né? Espírito Santo chegando até o nordeste e leste ali de Minas Gerais, mantendo maior nebulosidade também nessas áreas. E aí a gente fala do Rio de Janeiro e de parte de Minas Gerais. Nas demais áreas do Brasil, o predomínio é de sol e de poucas nuvens, quando a gente vai subindo aqui para o norte do Brasil. Chuva apenas no litoral nordeste e parte do norte do país. Chuva tropical, como é de costume nessa época do ano. Vamos dar uma olhadinha, vamos olhar as temperaturas pelo país. Está aí, Belém. Para hoje, mínima de 23, máxima de 31, sempre muito quente lá em Belém, né? Manaus não fica diferente, a mínima de 25, máxima de 31. Já Salvador, na Bahia, mínima de 22, máxima de 28. Já aqui para você que está acordando, acompanhando a gente, tomando seu cafezinho aqui em São Paulo, se agasalhe ao sair na rua, tá? Mínima de 12. A temperatura vai se elevando nesta segunda-feira, mas não deve ultrapassar os 24 graus de máxima. A madrugada foi bem gelada aqui na capital paulista, capital que amanheceu
desse jeito aí para vocês, o amanhecer de São Paulo, muito cinza, né? A cara de São Paulo, carrancuda, pelo menos nessa segunda-feira. Temperatura neste momento na casa dos 12 graus, mas como a gente explicou, a temperatura deve se elevar com o passar das horas. Então, se você está amanhecendo um dia mais gelado ou então um dia mais quente, a gente torce para que a sua segunda-feira seja maravilhosa. Vamos juntos, começando essa semana, 7 horas e 5 minutinhos.